Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em linha comigo hoje, o presidente da FAMURS, Maneco Hassen. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, é um prazer mais uma vez estar contigo e com todos os teus ouvintes. Presidente, hoje é para falar de um assunto muito legal, né? Ontem foi uma noite bem importante para a FAMURS, afinal marcou o lançamento de um livro que, pelo que eu entendi, surgiu a partir de outro projeto da FAMURS, está correto? Exatamente, né? O ano passado nós realizamos 4 encontros virtuais para debater os temas da atualidade do Brasil com personalidades reconhecidas no nosso país, entre eles o ministro do STF, Gilmar Mendes, o ex-ministro e ex-governador Tarso Genro, o ex-ministro Nelson Jobim, governador Flávio Dino, ex-governador Geraldo Alckmin, ou seja, personalidades absolutamente reconhecidas no Brasil, dos mais diversos espectros políticos e atuação na sociedade. E daquelas 4 palestras, pelo conteúdo que elas puderam proporcionar naquele momento, nós então produzimos um livro que foi lançado ontem com o resumo daqueles encontros, e ontem lançamos o livro fazendo um debate para atualizar aqueles temas entre o ministro Nelson Jobim, o ex-ministro Tarso e o general Sérgio Etchegoy, 3 pessoas que têm participação ativa na vida institucional brasileira, têm longa experiência, visões diferentes sobre o Brasil, sobre o futuro do nosso país. E nesse momento nós achamos importante atualizar essas opiniões e lançar o livro que vai registrar para a história e proporcionar que quem tem interesse nos temas possa lê-los e, enfim, debater e ter aguçada a curiosidade sobre o atual momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil e as possibilidades que se avizinham aí para o futuro. Bom, como você disse, ontem o evento foi marcado também por um debate. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco do que foi comentado ontem à noite e se tem relação direta com a publicação do livro. Sem dúvida, né? Ontem a gente lançou o livro com o debate que, na verdade, respondendo a pergunta, o que mudou do momento em que foram feitos os eventos no ano passado para este ano, no nosso país, né? E os debatedores, como disse, participam ativamente da vida institucional brasileira e fizeram um debate nesse sentido, sobre qual o futuro do Brasil, o que vai acontecer, o atual presidente da República, as eleições do ano que vem, a questão democrática, que a cada dia sofre ataques no nosso país, as dificuldades que as instituições, né, o judiciário, o executivo, o legislativo, enfim, têm encontrado de criar consensos mínimos no Brasil. Nós vivemos um período muito radicalizado, muito esgaçado, especialmente pela postura do presidente da República, que diariamente ele fomenta esta divisão brasileira, né? E o debate sobre a necessidade de encontrar caminhos para que a gente consiga unificar, se não todos, mas pelo menos a maioria do país, para uma reconstrução nacional e retomada do crescimento é fundamental. E isso é que permeou o debate de ontem, este encontro que acabou marcando o lançamento do nosso livro, que se encontra, para quem tiver interesse, na página da FAMURS da internet, ou é só nos pedir pelas redes sociais da entidade, que nós encaminhamos com o maior prazer pelo correio ou via digital por e-mail para quem tiver interesse. Interessante, o livro fica disponível então online e também no formato físico. Exatamente, né? A tecnologia hoje nos permite passar o livro aí pelo WhatsApp, por e-mail, né? Para quem tiver interesse de conhecer o assunto e poder interagir e debater com a gente. Então foi um momento importante e marca, obviamente, para a história, o momento em que a FAMURS teve uma participação importante neste um ano de pandemia, na conversa, no diálogo e nos encaminhamentos institucionais aqui no Rio Grande do Sul também. Lembrando que as lives dos ciclos de grandes debates também ficam disponíveis online. Então, para quem não conseguiu, pode assistir online e se aprofundar ainda mais nesses debates com o livro. Sem dúvidas, tem toda a razão, boa lembrança, né? A internet hoje nos permite esse tipo de situação. Então, no YouTube da FAMURS e no meu também, estão lá todos os encontros
Foram 4 encontros no ano passado, mas ontem o debate. Quem gosta de ouvir, de aprender, interagir sobre o momento institucional do Brasil, tenho certeza absoluta que encontra ali 5 grandes oportunidades com posições diferentes, diversas, nos mais diversos aspectos políticos do país, para ouvir um bom debate e poder qualificar aí a sua própria opinião. Presidente, no título do livro nós temos a frase Contribuições para a Democracia e Boa Convivência Política. E passado esses debates, somando com o lançamento do livro, evento de ontem, em poucas palavras, eu gostaria de saber como você definiria essas contribuições para a democracia e a boa convivência política. A convivência política institucional é talvez hoje um dos principais desafios no Brasil, né? Infelizmente, no último período, nós temos vivido momentos muito tensos, muito acirrados, de dificuldade de dialogar, dificuldade de criar projetos coletivos, dificuldades de ver o nosso país voltar a crescer e se desenvolver. E a pandemia aguçou ainda mais tudo isso, né? E por isso a nossa preocupação com a boa convivência, no sentido de viabilizar a manutenção do diálogo, da construção coletiva, da responsabilidade para com o país, com os estados, com os municípios. E foi esta contribuição que a gente tentou produzir, reunindo pessoas que pensam diferentes, que têm opiniões diferentes, mas que se respeitam, que procuram construir, procuram aprender e procuram produzir ações que, se não beneficiam a todos, pelo menos a maioria, que, na nossa opinião, é o que o Brasil está precisando hoje. Infelizmente, as notícias de ontem, são um exemplo disso, né? Mais confusão, mais acirramento, presidente que xinga a imprensa, que briga com todo mundo, no momento em que a gente deveria estar unido combatendo a pandemia. Então, por isso, a boa convivência política é mais do que necessária e a gente tentou contribuir, dando a nossa parcela neste momento difícil que nós estamos passando. Maneco, eu vou mudar um pouquinho de assunto agora, mas de certa forma permaneço nessa linha da boa convivência. Afinal, ontem aconteceu uma reunião sobre o projeto de implantação dos pedágios. O que você pode nos trazer desse encontro? Tema difícil, né? Um tema polêmico que novamente vem à tona na medida em que o governo do estado propôs um plano de concessão aqui no Rio Grande do Sul, que vai atingir 1.100 quilômetros, 22 praças de pedágio. Algumas regiões vão ficar completamente rodeadas de pedágio, como a região da Serra, por exemplo, né? E os municípios têm encontrado dificuldades de dialogar com o Estado sobre este tema, que mais uma vez realizam projetos e apresentam projetos sem conversar com ninguém. Os municípios são altamente impactados pelas praças de pedágio, porque se elas têm determinadas vantagens de produzir as obras que o governo alega não poder, por outro lado, ela interfere na competitividade dos municípios e faz com que os moradores da cidade que tem a praça tenham uma despesa elevada na medida em que precisam circular, e ao circular tem que pagar pedágio porque não há isenção para moradores da cidade, pelo menos não por enquanto. E nós queremos participar dessa discussão, os prefeitos estão preocupados, querem conhecer em detalhe quais são as obras prometidas, o cronograma, o prazo, o valor da tarifa, e discutir como isentar os moradores das cidades do pagamento do pedágio para o trânsito diário que fazem na localidade. Então são muitos temas polêmicos, e nós pretendemos que o governo do estado nos escute, nos dê oportunidade de discutir esses temas e melhorar o projeto na medida em que a implantação dos pedágios parece ser inevitável. É uma política do governador Eduardo Leite, a política da concessão, da privatização, né? E ao que parece não há possibilidade disso retornar, mas pelo menos que a gente consiga melhorar o projeto, reduzir as tarifas e proteger os municípios. Inclusive, hoje o pessoal aqui da região, AMVAT e demais entidades também tem uma reunião com essa temática, abordando aí o Vale do Taquari. Exatamente, às 4h30 da tarde, lá em Encantado, vou participar da audiência, né? Já reservei o meu local lá na medida em que o público é reduzido por conta da pandemia, mas é uma das consequências, né? Ali em Encantado, agora especialmente com a região recebendo, né, o Cristo protetor de Encantado, que obviamente vai
aumentar e muito o trânsito de pessoas na região por conta do turismo, mas especialmente ali entre Lajeado, Encantado, Arroio do Meio, são cidades que são muito próximas uma das outras, as pessoas acabam circulando entre elas no seu dia a dia, e a implantação de uma praça de pedágio tem que conjugar preço justo com as obras que são necessárias. E ali Encantado é um exemplo, tem uma praça de pedágio que já está ali há décadas, e até hoje a rodovia não foi duplicada e a manutenção é muito mal feita. Então, essas questões precisam ficar muito claras para que o contrato seja bem feito e a gente possa depois cobrar e não se arrepender desta implantação e desta cobrança de pedágio que vai perdurar por mais de décadas na nossa região, no nosso estado. E a gente precisa ter isso muito claro para não acontecer como nos contratos anteriores, que a praça cobra, mas não realiza as obras e as manutenções que são necessárias. Presidente, muito obrigado pela sua participação no nosso programa hoje. Eu deixo ainda um espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar junto contigo, junto com todos os teus ouvintes. E, obviamente, eu preciso finalizar fazendo alerta de que a pandemia ainda permanece muito elevada entre nós, infelizmente. Vacina ainda permanece num ritmo muito lento e todo cuidado é necessário para que a gente possa diminuir as consequências desta pandemia e sair dela o mais rápido possível. Os municípios estão fazendo a sua parte, estão vacinando. O que nos falta hoje é vacina. E enquanto a vacina não chega para todos, vamos nos cuidar para que a gente possa sair dessa o mais rápido possível com as menores consequências possíveis. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia para ti e para todos os seus ouvintes. Muito obrigada. Bom dia para você também.